Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Vocês sabem que eu gosto e fico muito atento aos novos filmes de guerra. E todos os meses dou uma repassada no que vem por aí. E a cada 3 meses mais ou menos eu lanço aqui um vídeo no canal onde eu falo sobre os filmes de guerra que irão estrear mais à frente. Pois bem, esse é mais um desses vídeos. A prova da nossa dedicação ao cinema de guerra. Aliás, eu estou escrevendo, acabei aqui o meu pack, ok, aqui é o original, a versão original, A Segunda Guerra sem Hollywood, um livro que estará em breve à venda aí na loja do canal Viagem na História, que vocês já podem visitar lá, tem a camisa do Viagem e tem vários objetos interessantes que vocês podem comprar relacionados à história da Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar o link da nossa loja na descrição desse vídeo, ou me manda um WhatsApp por esse número aqui e eu te mando o link da loja para você poder dar uma olhada. O livro em breve estará sendo vendido e eu vou falar de muitos filmes, mais de 100 filmes de guerra que não foram produzidos por Hollywood e que você deve assistir, analisando filme a filme, indicando onde você pode encontrá-lo, etc. em breve. Mas voltando ao nosso tema principal do vídeo de hoje, vamos saber quais os próximos lançamentos em se tratando de filmes de guerra. Confira a nossa lista. Durante muito tempo, o cinema de guerra nos ensinou a enxergar a história apenas pelo campo de batalha. Tanques avançando, aviões em combate, soldados correndo sob o fogo inimigo. Mas uma nova geração de filmes de guerra, que começa a chegar aos cinemas e aos serviços de streaming em 2026, propõe algo diferente e muito mais perturbador. Mostrar a guerra como ela realmente é, feita de decisões invisíveis, dilemas morais e forças que ninguém controla. Esses filmes não falam apenas de batalhas, eles falam de escolhas. Vamos conhecer agora os filmes de guerra que chegam aos cinemas e aos canais de streaming em 2026, ou até já chegaram. O primeiro filme da nossa lista de estreias de 2026 de filmes de guerra que você precisa ficar de olho, trata-se de um filme que eu já fiz recentemente um vídeo sobre ele, o filme Pressure, sobre a pressão em cima dos meteorologistas aliados durante a Segunda Guerra Mundial, em especial do dia D. O desembarque do dia D foi cercado de dúvidas, principalmente por conta do tempo. E o desembarque quase não aconteceu, ou quase aconteceu numa data errada. O filme trata exatamente disso, como o destino quis que meteorologistas determinassem o sucesso dos aliados na batalha mais importante da frente ocidental, o dia D na Normandia. Um dos exemplos mais claros disso é o filme Pressure, Pressão. O filme vai nos levar às 72 horas que antecederam o dia D, quando a maior invasão anfíbia da história quase foi cancelada por causa do clima. Antes das praias da Normandia, antes do primeiro tiro, a guerra ficou suspensa no ar, literalmente. O inimigo não era a Alemanha nazista, mas o tempo no Canal da Mancha. No centro da história está o meteorologista James Stagg, um homem sem patente militar que precisou enfrentar generais e assumir uma posição muito difícil. Estipular o ataque do dia D no dia errado significaria desastre. Pressure mostra que a meteorologia foi uma arma estratégica e que o sucesso da invasão aliada dependeu mais de nuvens, ventos e marés do que muitos gostariam de admitir ou conheciam. E a ironia histórica é cruel. Poucos dias depois do dia D, uma violenta tempestade destruiu o porto artificial americano em Omaha Beach, provando que o clima continuava sendo o inimigo, mesmo após o desembarque, e que Stagg estava certo na previsão do tempo. Somente poderia ter sido no dia 6 de junho o desembarque, como foi. O filme chega às telas no meio do ano. Esse filme estreará no meio do ano nos Estados Unidos, e a data de estreia no Brasil será em setembro de 2026, nos cinemas. Are real, and the wrath
of nature is real. Da Rússia, que sempre nos envia bons filmes de guerra, é só você olhar aqui no canal, tenho vários programas que eu relancei até recentemente sobre o cinema de guerra russo e do qual eu falo em 2 capítulos do meu livro que lançarei em breve, A Segunda Guerra Mundial sem Hollywood. Essas produções russas fazem sucesso nos canais de streaming no Brasil. E esse novo filme chamado Litviak, sobre a aviadora que foi uma as em combate aéreo na Grande Guerra Patriótica, ou seja, na Segunda Guerra Mundial na Rússia, o filme russo narra os combates aéreos sobre os céus da Rússia. Muito interessante. Do clima da Normandia, o cinema nos leva para os céus gelados da frente oriental, com a cinebiografia Litviak, que conta a história real de Lydia Litviak, a Rosa Branca de Stalingrado, a primeira mulher a se tornar as da aviação de caça. E, em vez de glorificar máquinas ou estatística, Litviak foca no aspecto humano da guerra aérea, juventude, medo, perdas e sobrevivência, em um dos teatros mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Baseado na vida real da heroína soviética Litviak, combatendo na frente ocidental, o clima novamente aparece como inimigo silencioso. Frio extremo, gelo nas asas, pousos improvisados e combates aéreos decididos em segundos. Litviak é um filme sobre coragem individual, mas também sobre como a guerra consome pessoas tão rapidamente quanto consome exército. O filme está previsto para estrear na Rússia em 30 de abril de 2026. Aguardemos que ele chegue logo também por aqui. A estreia de Litviak na Rússia será em 30 de abril de 2026. Os filmes russos têm chegado rapidamente nos canais de streaming brasileiros, especialmente na Amazon Prime e na Loki Video. Muitos dos filmes que eu cito no meu livro e já citei em vídeos aqui do canal já estão disponíveis nos canais de streaming. Litviak certamente logo estará aparecendo aí entre nós. Vamos conferir. От кого? От врагов. А если врагов не будет? Outro país que tem uma produção cinematográfica relevante, que chega bastante aqui no Brasil nos canais de streaming, é a Noruega. É só você lembrar, por exemplo, de Narvik, que está disponível na Netflix, assim como o Número 24, um outro bom filme de guerra que você pode assistir e foi produzido na Noruega. A Noruega teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. E de lá vem mais um filme, Blucher, sobre uma batalha no início da guerra que permitiu que os noruegueses salvassem o seu rei e o seu governo, mandando-os para os Estados Unidos, pois atrasaram o avanço das tropas alemãs, especialmente pelo mar. Blucher fala exatamente disso, de uma batalha naval em 1940. Confira. Saindo do céu soviético, seguimos para o norte da Europa com Blucher. O filme norueguês revisita uma das decisões mais ousadas do início da guerra, o afundamento do cruzador alemão Blucher, na noite da invasão da Noruega, em abril de 1940. Com armas antigas e poucos homens, e nenhuma ordem clara do alto comando, o chefe da fortaleza de Oscarsborg decidiu abrir fogo. Essa decisão atrasou a tomada de Oslo e permitiu a fuga do rei e do governo norueguês. Blucher é um filme sobre agir sem ordens, sobre assumir riscos quando não há tempo para esperar confirmação. Assim como em Pressure, a história muda porque alguém decide não ficar parado. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, Blucher foi lançado na Amazon e na Apple TV. Acredito que aqui no Brasil, em breve, ele estará também aparecendo, pois já foi apresentado nos cinemas noruegueses e europeus, e lá na Europa ele já está disponível exatamente na Amazon e na Apple TV. Logo, logo ele está por aqui. Vi må ha 2 kanoner besatte, så har vi ingen sjanse. Vi har. Já a Conexão Sueca foi uma grata surpresa que eu tive ao assisti-lo, e eu indico especialmente para você que gosta de história militar e quer aprofundar, saber um pouco mais dos fatos relevantes, importantes que a gente não percebe ou nunca prestou atenção.
A Conexão Sueca é um filme, obviamente sueco, que estreia já na Netflix, já está disponível na Netflix, você pode assisti-lo agora se quiser. O filme tem um ótimo ator no papel principal, um ator que marca, a gente fica com aquela figura bonachão, né, engraçado até, mas muito sério e muito determinado, que levou adiante as ações de relações internacionais com os alemães principalmente, sempre buscando preservar vidas enquanto protegia o seu país. Um filme extremamente interessante que você vai gostar. Confira A Conexão Sueca na Netflix. Mas nem toda decisão de guerra acontece sob fogo direto. Algumas acontecem em silêncio absoluto. É aí que entra A Conexão Sueca, um filme que já está em exibição na Netflix e vale muito a pena. Enquanto a Europa ardia em chamas, a Suécia permanecia oficialmente neutra, sem tropas no front, sem cidades bombardeadas. Mas essa neutralidade não era apenas aparente. Estocolmo se tornou um dos maiores centros de espionagem da guerra. Agentes alemães, britânicos, soviéticos e americanos cruzavam informações, negociavam acordos secretos e manipulavam dados estratégicos. A Conexão Sueca explora esse mundo de cafés discretos, salas diplomáticas e decisões feitas longe das manchetes. O filme levanta uma pergunta incômoda. É possível ser neutro em uma guerra total? A Suécia precisava sobreviver entre gigantes, equilibrando o comércio, inteligência e pressão política. Aqui a arma não é o canhão, é a informação. E o risco não é a morte imediata, mas a destruição de um país inteiro se o jogo for jogado errado. Os diplomatas suecos pisavam em ovos nessa época. Se no filme Pressure, que a gente comentou anteriormente, o clima é a arma, neste Conexão Sueca, a informação passa a ser essa arma. Um filme que te faz refletir sobre as nuances de um país durante uma guerra. So if they're looking for a bureaucratic war, then that's damn well what we'll give them. How come we haven't occupied that awful land yet? Da China nós temos 2 filmes de guerra, e aí eu lembro que filmes de guerra chineses começaram a chegar com força aqui no Brasil, como por exemplo o filme dos 800, da resistência em Xangai diante do avanço japonês. O primeiro desses filmes japoneses é exatamente Dead to Rights, ou seja, Prova Cabal, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o fato em Nanquim, que era a capital da China na época, o massacre de Nanquim, e falei um pouco mais profundamente sobre este filme, Dead to Rights. O filme deve chegar nos canais de streaming em breve, pois ele foi lançado com muito sucesso no final de 2025 na China. O massacre de Nanquim é um tema polêmico, um tema que os chineses insistem em manter vivo, pois afinal de contas mais de 300 mil pessoas morreram nas mãos dos japoneses em Nanquim, que os japoneses cometeram algumas atrocidades nesse episódio. E o filme vem reavivar essa memória. Não à toa, os chineses parece que estão apontando os dedos novamente para os japoneses. Vem conflito por aí. Mas Dead to Rights mostra exatamente o que os japoneses fizeram em Nanquim. O filme é muito forte. Confira. Da Europa, o cinema de guerra segue para a Ásia, com 2 filmes chineses que tratam a guerra de forma ainda mais crua. O primeiro é Dead to Rights, ou seja, Prova Cabal, ambientado durante o massacre de Nanjing. E nós temos aqui no canal um outro vídeo só sobre este filme e sobre todo o fato que aconteceu em Nanjing ou Nanquim. Vale a pena você conferir. Em vez de focar em batalhas, o filme acompanha civis tentando sobreviver e preservar fotografias que provam crimes de guerra cometidos durante a ocupação japonesa. Aqui a luta não é por território, mas pela verdade. Prova Cabal é um filme sobre memória e resistência silenciosa. Ele mostra que registrar o horror pode ser tão perigoso quanto enfrentá-lo com armas. Em um mundo onde vencedores tentam controlar a narrativa, a câmera se torna um ato de rebelião. Uma mensagem deste filme que continua atual até hoje. 如果日本人输了怎么办？日本人怎么会输呢？人都死没了，谁跟日本人打？ O outro filme chinês é Dongji Rescue, ou seja, o resgate de Dongji, que é uma ilha de pescadores chineses no Pacífico, onde um navio
de transporte de prisioneiros britânicos afunda um navio japonês, o Lisbon Maru, que estava transportando esses prisioneiros e que são salvos, uma parte deles, pelos pescadores chineses. Então a China contando essa história do seu ponto de vista. É um filme interessante de um fato pouco conhecido, que eu já falei também aqui no canal em um outro vídeo. Se você quiser conferir, é só olhar aí eu vou deixar o link na descrição, mas você confere na nossa playlist. Não faz muito tempo que eu lancei o vídeo sobre este fato do resgate em Dongji, e fala um pouco mais do filme também, mas confira Dongji Rescue. Já no outro filme chinês, Dongji Rescue, ou seja, o resgate de Dongji, mostra o outro lado da guerra no Pacífico. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de pescadores chineses que arriscaram tudo para salvar centenas de prisioneiros britânicos após o naufrágio do navio japonês que transportava estes prisioneiros, o navio Lisbon Maru. Civis comuns sem obrigação alguma, pescadores de uma pequena ilha, decidiram agir. É um filme sobre humanidade em meio ao caos, sobre escolhas morais feitas no mar, longe de discursos políticos ou bandeiras. O filme, O Resgate de Dongji, lembra que, mesmo em guerras brutais, ainda existe espaço para compaixão e que essas ações silenciosas também mudam a história e precisam ser lembradas, como neste filme. Esses dois filmes chineses provavelmente também estarão estreando no Brasil nos canais de streaming, na Amazon Prime, que tem lançado produções daquele país, permitindo que nós brasileiros possamos ter acesso a estas histórias incríveis e desconhecidas. O último filme da lista, e que estreia em 4 de julho nos Estados Unidos, é um filme americano, é Young Washington, o Jovem Washington, que mostra exatamente isso, a juventude de George Washington, conscrito no serviço militar no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América, ainda colônia britânica. E Washington usa as cores vermelhas da coroa britânica, lutando contra franceses e índios. O filme promete bastante ação e é um filme que toca numa das figuras centrais da história americana, principalmente da história militar americana. Ele será lançado, como eu disse, em 4 de julho nos Estados Unidos e mais para o final do ano estará chegando aqui no Brasil e nos canais de streaming também. Confira Young Washington. Por fim, vamos voltar no tempo e migrar para o território americano, com o filme Young Washington, ou seja, a juventude de Washington. Diferente dos outros, este filme não fala da Segunda Guerra Mundial, mas dialoga diretamente com todos eles. Ele mostra George Washington, jovem, antes de se tornar lenda, cometendo erros graves durante a guerra contra os franceses, no Novo Mundo, como os ingleses chamavam a América do Norte. Young Washington é um filme sobre formação, sobre fracasso, sobre aprender sobre pressão. Ele lembra que grandes líderes não nascem prontos, eles são moldados por decisões erradas, derrotas e sobrevivência. Um tema que ecoa em todos os outros filmes dessa nova leva de lançamentos de filmes de guerra. Quando colocamos todos esses filmes lado a lado, o padrão fica claro. Nenhum deles trata a guerra apenas como espetáculo. Todos falam de decisões invisíveis. O clima, a informação, a coragem individual, a memória e a moral, e também o silêncio. My name is George Washington. Mas no primeiro semestre de 2026, com certeza o grande lançamento será Nuremberg. Eu tenho um vídeo aqui completo sobre o filme, onde eu falo do meu ponto de vista e quero que você assista para que você concorde ou não, porque a mensagem de Nuremberg é muito forte. E ele estreia agora em março no Brasil. Espero que você possa ter a oportunidade de assisti-lo, mas antes disso veja o vídeo do canal sobre Nuremberg, eu vou deixar o link aqui, para que você possa antecipar ou aumentar o seu prazer em assistir essa produção estrelada por Russell Crowe, excelente no papel de Hermann Göring. Confira Nuremberg, esse ano ainda. Muito esperado também é Nuremberg, um drama histórico que traz Rami Malek no papel do psiquiatra Douglas Kelly e Russell Crowe como Hermann Göring durante
o julgamento de Nuremberg. Os dois travam um duelo psicológico. O filme mergulha neste julgamento, nos bastidores dele, mostrando os principais líderes nazistas e o embate psicológico entre o médico e o criminoso de guerra. O filme está sendo muito aguardado. Com certeza vale a sessão. Answerable to the law, so that it can never happen again. Essa nova geração de filmes de guerra não quer apenas mostrar como as batalhas foram vencidas. Ela quer mostrar por que o mundo tomou o rumo que tomou. Porque, no fim, a guerra não é decidida apenas onde os tiros são disparados. Ela é decidida antes, durante e depois, por pessoas comuns colocadas diante de escolhas extraordinárias. E é exatamente isso que torna esses filmes tão relevantes. Vamos conhecer pessoas que tiveram escolhas extraordinárias ao assistir estes filmes. Boa diversão! Espero que você tenha gostado das nossas indicações de novos filmes de guerra. Estaremos de olho e sempre estaremos avisando aqui no canal de quando eles estão já disponíveis. Não se esqueça que o filme A Conexão Suíça já está disponível na Netflix. E lembrando também, um outro filme de guerra, e tem um vídeo específico só sobre ele, estará estreando em breve nos cinemas. Trata-se de Nuremberg, estrelado pelo Russell Crowe. Veja aqui no canal um vídeo muito completo sobre todos os detalhes desse filme Nuremberg. Vou deixar o link aqui para você. Não se esqueça também de entrar na nossa loja, comprar a nossa camisa, participar da promoção. Em breve, não se esqueçam também, estaremos lançando o livro A Segunda Guerra Sem Hollywood. Está aqui o original, acabei de escrever e estou mandando para a gráfica. Antes, primeiro, para a correção ortográfica. Depois, a impressão em breve já estará à venda, inclusive na Amazon. Tá bom? Não se esqueça de dar o like, isso referencia o nosso canal, faz esse vídeo ser mostrado para mais pessoas que podem ter acesso ao conhecimento sobre esses novos filmes de guerra. Deixe também o seu comentário dizendo qual filme que você gostaria de ver e se inscreva no canal se não estiver inscrito. É importante a nossa comunidade de história militar crescer cada vez mais, tá bom? Fica aqui o meu abraço e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais! Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o dia da vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!